Nesta oportunidade eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Estamos gratos a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade que temos de estarmos na sua casa para louvar, exaltar, bendizer o seu nome. Nos foi dada a oportunidade e juntos estaremos meditando com os irmãos uma porção da palavra de Deus, depois de um testemunho bastante edificante, que o nosso prezado irmão pastor Edson nos trouxe para nos edificar. Eu convido os irmãos, cada qual abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7 e o versículo 36 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me com os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém. Os irmãos conhecem muito bem esta passagem, quando Jesus ele dá essa lição a esse fariseu concernente ao entendimento do perdão. Jesus mostrou que enquanto aquele homem se achava numa condição de quem talvez nem precisasse do perdão de Jesus, aquela mulher demonstrou a gratidão que
que ela tinha por Jesus lhe ter perdoado. Segundo alguns historiadores, esta mulher é aquela que foi pega no ato de adultério e trazida até Jesus. Alguns historiadores têm essa mesma interpretação. Então aquela mulher, toda vez que tinha uma oportunidade de estar próximo a Cristo, ela fazia questão de estar aonde Jesus estava, para demonstrar a sua gratidão por ter recebido da parte de Jesus o pecado. O interessante é que o fariseu, além de se achar merecedor do perdão, ele não tinha nenhuma expressão a qual ele pudesse efetuar para demonstrar a Cristo a sua gratidão. E é isso que Jesus procura mostrar para aquele homem. Enquanto aquela mulher, que era contada como uma pecadora, era contada como uma pessoa de má índole, de um caráter débil, aquele homem que era, segundo ele, um religioso, um homem cumpridor dos seus deveres, não só civis, mas também religioso, ele, quem sabe, não teria tanta necessidade assim. Por isso Jesus propõe a ele essa pequena parábola, perguntando: qual dos devedores seria mais grato ao credor que lhe perdoasse a dívida? Aquele que perdoasse 500 dinheiro ou aquele que perdoasse 50 dinheiro? E ele prontamente, segundo a sua própria astúcia e inteligência humana, já responde: tenho para mim que aquele de quem foi mais perdoado. E aí Jesus mostra então a grande diferença daquela mulher que se achava indigna de ter recebido perdão, enquanto ele até mesmo desprezava. E o interessante é que aquela mulher, ela demonstra por Cristo um amor muito grande. Conforme eu já disse, ela procura andar aonde Jesus estava e em cada oportunidade demonstrar gratidão pelo perdão do seu pecado. Eu tenho dito muito lá na congregação que eu dirijo que a gente precisava aprender a ser um pouco mais grato a Deus. Inclusive nós gostamos muito de criar uns cultos, né? É culto da vitória, é culto do avivamento, é culto do amigo, é culto do não sei o quê. Deveríamos criar uma noite só da noite da gratidão, aonde todo mundo estaria proibido de pedir alguma coisa a Deus e só agradecer. Porque se nós fizermos uma reflexão desde o dia que nós aceitamos Jesus até hoje, e tudo o que Deus fez por nós, tanto na área material quanto na área espiritual, com certeza nós viraríamos a noite agradecendo a Ele. Viraríamos a noite agradecendo. Nós vemos que parece que quando Jesus desenvolve o seu ministério nos evangelhos, que ele não se importa muito com a gratidão,
mas nós temos algumas passagens que mostram. Essa é uma delas, onde Jesus mostra que Ele se importa com aqueles que são gratos a Ele pelas beneficências recebidas. Quando Ele cura 10 leprosos, Ele não pediu para ninguém voltar e agradecer, mas um voltou, e Ele se indignou, falou: mas não foram 10 os leprosos que foram indo? Só voltou esse, que ainda é estrangeiro. Nem judeu ele não era estrangeiro. Ou seja, um estrangeiro teve mais consciência da bênção que recebeu de Jesus do que aqueles que pertenciam à linhagem de Jesus. O mesmo acontece com esse homem. Ele era um fariseu. O fariseu, ele tinha obrigação de conhecer profundamente a lei. Ele tinha obrigação de frequentar as sinagogas em dias de culto, em horários de oração. Ele tinha a obrigação, ou seja, ele tinha uma vida espiritual ativa. Uma vida espiritual ativa. Então ele deveria conhecer que Deus se agrada daqueles que voltam para lhe agradecer. Mas daí Jesus mostra para aquele homem aonde estava o problema dele. O problema dele estava no complexo de superioridade. De superioridade. Falou: não, essa mulher aí, ela tem mesmo que se ajoelhar aos pés de Jesus, chorar, regar os pés dele com lágrimas, enxugar o cabelo, porque essa mulher era uma pecadora. Essa mulher, ela vivia na prostituição, então ela tem que fazer isso mesmo. Mas eu não. Eu sou um fariseu. Mais um pouco e eu nem precisava desse perdão de Jesus. Nós estamos, cada dia que passa, perdendo a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é arrependimento, confissão de pecado e recebimento de perdão de Deus. E eu tenho observado que as nossas mensagens, muitas vezes, ela tem gerado nas pessoas, ao invés de gerar arrependimento, tem gerado complexo de superioridade. A pessoa entra aqui no lugar, ela sai quebrantada, porque foi confrontada pelos seus pecados. Ela sai daqui se exaltando, dizendo que vai receber tal e tal bênção, porque ela fez isso, aquilo e aquilo outro. Nós estamos nos enganando com o Evangelho e enganando as pessoas. A essência do Evangelho é gerar arrependimento. É gerar arrependimento. É gerar perdão. Foi isso que o Evangelho gerou no coração daquela mulher. Arrependimento. Toda vez que ela andava, ela parece que se confrontava com a condição que ela tinha antes. Ela se confrontava com aquela condição. Ela se lembrava. Ela então chega ali naquela localidade e nós vamos ver que muitas vezes, para nós demonstrarmos gratidão, nós temos que nos expor, e às vezes até nos expor ao ridículo, porque se você analisar dentro do contexto social da época, aquela mulher, ela se expôs ao ridículo. Primeiro, ela estava sozinha.
Segundo, ela entrou na casa de um homem sozinha. Terceiro, ela se ajoelhou aos pés de Jesus, regou os pés dele com lágrima e enxugou com os cabelos, se expôs ao ridículo. E um dos episódios interessantes que a Bíblia diz que ela pegou um vaso de alabastro que ela carregava consigo, que segundo alguns historiadores cabia 326 gramas de nardo puro, e esse nardo puro era caríssimo, porque ele só é produzido por uma planta chamada Nadostacus jatamansi, lá nos picos do Himalaia, só é produzido durante 4 meses do ano, porque o resto é coberto de neve. Então era caríssimo, caríssimo. Se nós trouxermos para o dinheiro de hoje 300 denários, que valia cada denário um dia de trabalho, hoje seria aproximadamente 9.000 reais, aquele pequeno vaso de perfume, valeria aproximadamente 9.000 reais. E o interessante é que quando se colocava no vasilhame de alabastro, ele não tinha mais como tirar, porque ele estampava com uma cera. Só tinha uma maneira de sair aquele perfume agora, era quebrando o vaso. E a Bíblia diz que aquela mulher quebrou o gargalo do vaso de alabastro e começou a derramar sobre Jesus aquele perfume caríssimo. Ela se expôs também, porque se nós pusermos para o contexto da sociedade hoje, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar: vai dar isso aí para a igreja, rapaz, vai dar isso aí para a igreja. Você não está dando para a igreja, você está dando para o Senhor, para a obra dele. Mas hoje nós não queremos nos expor ao ridículo. Nós vamos com a maioria. Nós não temos que ir com a maioria. Nós temos que ir em primeiro lugar com a Bíblia e em segundo lugar com a intimidade que nós temos com Deus. Aquela mulher então, ela se expôs ao ridículo em muitos pontos. Em muitos pontos. Hoje muitas vezes se prega uma mensagem. Se a mensagem ela é um pouco áspera, quando nós convidamos as pessoas para vir para frente, para receber uma oração, para se aproximar mais do altar, fala aí: eu não vou não, vou lá queimar minha cara, vou me expor. Pastor pegou sobre o perdão, falando que eu tenho que perdoar, agora eu vou lá na frente receber oração. As pessoas não querem se expor a Cristo, não querem se render a Cristo, como aquela mulher se rendeu. Ela se rendeu a Cristo, ela rendeu a sua moral, ela rendeu até mesmo as suas posses, porque tinha muitas pessoas que ele usava o perfume de nardo puro como investimento para o futuro, para que no futuro vendesse e pudesse ter um dinheiro. Mas aquela mulher, ela não se importou de gastar as coisas dela com Jesus. Isso é exemplo de gratidão. É exemplo de gratidão. E nós vemos, irmãos, quando ocorre verdadeiramente uma transformação no coração da pessoa, as coisas são instantâneas. As coisas são instantâneas. Você não vê na Bíblia dizendo que Melquisedeque pediu para que Abraão desse dízimo dos despojos da guerra que ele tinha vencido. A Bíblia diz que Abraão entregou. Você não vê Jesus falando nada com Zaqueu.
mas a Bíblia diz que chegou numa altura de um relacionamento com Jesus e Zaqueu, começou a ficar tão íntimo e profundo, que Zaqueu falou: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Nós vemos que isso é gratidão, porque teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Aquela mulher, ela sabia que Jesus era a última opção dela. Aquela mulher sabia a condição que ela estava, era uma condição espiritual deplorável. Mas quando Jesus livrou ela dos acusadores e disse: mulher, nem tampouco eu te acuso, vai, não peques mais. Ela sentiu o fardo do pecado que caiu das costas dela e ela foi liberta. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Hoje eu estava na minha casa meditando e eu me lembrei. Eu me batizei nas águas há 32 anos atrás. Eu tinha 12 anos. 12 anos no dia que eu me batizei nas águas. E dentro desses 32 anos, eu nunca encontrei um meio de expressar a quem quer que seja a maneira da alegria de Deus que entrou no meu coração no dia do batismo. Eu não consigo expressar, mas hoje, quando eu estava lá em casa, eu comecei a glorificar a Deus, porque eu me lembrei da mesma sensação de quando o pastor me afundou e ele me tirou e eu saí caminhando daquela represa. Eu senti a mesma alegria. Ela é indescritível, não tem como descrever, mas eu senti ela. Sabe por quê? Por causa da intimidade com Deus. Essa mulher, ela tinha esse sentimento toda vez que ela se aproximava de Cristo. Toda vez que ela chegava onde Jesus se encontrava, ela tinha aquele sentimento de alegria, de alívio, de quem recebeu o perdão de uma multidão de pecados. Nós precisamos, irmãos, voltar a sentir essa intimidade com Deus. Voltar a sentir essa intimidade com Deus. E não é só vir na igreja, não é cantar no coral, não é ser obreiro, ser pastor, não é isso. Porque o homem era fariseu. O homem compunha a alta cúpula da sociedade judaica. Era um conhecedor da lei. E ele já não sentia mais isso. Jesus estava dentro da casa dele. E ele não deu água para os pés de Jesus. Ele não deu um ósculo em Jesus. Ele não deu óleo para Jesus ungir. Porque era uma prática dos judeus. Os judeus confeccionavam uns cones de cera. E nesses cones de cera eles colocavam alguns preparos. E quando uma pessoa chegava na caminhada no deserto, eles pegavam aquele cone e colocavam em cima da cabeça da pessoa. E o calor do couro cabeludo da pessoa começava a derreter aquele cone e começava a descer o óleo perfumado sobre a cabeça da pessoa. É o que está registrado no Salmo 133, quando fala a respeito de Abraão. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. É esse o significado do Salmo 133, para que a pessoa sentisse alívio da caminhada do deserto. E Jesus chegou, o homem não deu óleo para Jesus, o homem não deu um ósculo santo, não deu nem água para Jesus lavar o pé. Mas aí chega aquela mulher,
lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga do cabelo, e daí pega um pouco de perfume do valor de 9.000 reais, quebra o gargalo do vaso e derrama sobre Jesus, demonstrando o valor que Jesus tinha para aquela mulher. Que valor que Jesus tem para nós? Nós, individualmente e também como igreja, que valor que Jesus tem para nós? Aquela mulher, ela sentia o desejo de estar próxima. Ela sentia o desejo de estar sempre perto de Jesus. Ela sempre tinha o desejo de demonstrar para Jesus. Quanto tempo, irmãos, que nós não transpomos as portas da igreja com o coração saltitante, dizendo: Senhor, eu vou entrar na tua casa para te adorar. Eu vou entrar na tua casa para prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. Eu não quero fazer outra coisa a não ser louvar e exaltar o teu nome. Glória a Deus. Nós estamos precisando voltar a essa prática. Aquela mulher foi com esse intuito. Com esse intuito ela foi. Só de agradecer a Deus por aquilo que ele tinha recebido. E aí Jesus lança a pergunta: quem ama mais? Quem mais é perdoado? Ou quem é menos perdoado? E o homem ainda responde: tem para mim que aquele a quem Deus mais perdoou. É por isso que existem níveis diferentes de crente. É por isso que existe. É por isso que existe nível diferente de pastor. Porque tem pastor que é catado lá no latão de lixo, no meio de uma família acabada, todo mundo caminhando a passos largos para o inferno, e Jesus salva, transforma, chama para a sua obra e dá condições de ir crescendo e galgando degraus na obra dele. Então, do mesmo jeito que começa lá embaixo, termina aqui em cima. Agora a gente começa torto lá embaixo, termina uma porcaria aqui em cima também. Isso aí nós estamos cansados de ver. Nós estamos cansados de ver. Jesus valorizou o que aquela mulher fez, irmãos. Jesus valorizou o que aquela mulher fez. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas também. Nós muitas vezes estamos olhando com uma ótica errada para a igreja. Estamos usando uma ótica errada para olhar na igreja. Aquela mulher, ela deu uma lição para nós, para todos nós, do que é ser grato pela salvação. Ela deu um exemplo para nós todos do que é ser grato pela salvação. E as últimas consequências. E as últimas consequências. E nós precisamos fazer como essa mulher. O irmão Edson começou o testemunho dele aqui, citando Atos 1:8. Jesus chamou nós para ser o quê? Testemunha, mas nós queremos ser o quê? Missionário, pregador e cantor.
Ele não chamou mais para ser cantor. Ele não chamou mais para ser pregador. Ele deu ordem para pregar. Agora não dá um esse que é o meu ministério. Aqui que é o meu ministério. Você tem ministério hoje? O seu ministério é ser crente. Já está bom demais. Dá trabalho ainda para ser crente? Nós precisamos voltar a nos quebrantar diante de Deus, irmãos. Sabe por quê? Quando a mulher fez o ato de quebrar o vaso de alabastro e derramar um unguento de nardo puro sobre Jesus, já apareceu gente para criticar. Onde já se viu? Que desperdício! Que desperdício! Olha que desperdício! Podia vender isso aí por 300 dinheiro e dar para os pobres. Olha o que um vaso quebrado faz com o homem, né? O vaso quebrado e o perfume derramado mexeu com o coração do homem. Apareceu lá já Judas Iscariotes para dizer isso. Quando você vê esse tipo de crítica, saiba que é homem falando. Agora, o coração daquela mulher quebrantada mexeu com Jesus. Jesus não se importou com o vaso quebrado, nem com um unguento derramado. Ele se importou com o coração daquela mulher. Vês tu essa mulher, Simão? Você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei aqui e você não me deu água para os pés, mas ela me regou os pés com lágrimas. Não me deu ósculo santo, beijo na face, mas ela beijou meu pé. Você não me deu óleo para a cabeça, mas ela me ungiu com um unguento de nardo puro. Isso é que mexeu com Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente que quer impressionar homem, mas esquece que tem que impressionar Jesus. Esses dias eu já falei com uma camarada que estava em tom de brincadeira, ele estava brincando. E eu brinquei também, ele falou assim, pastor, qualquer hora eu tenho que ir lá para o Guarana. Eu falei, Ele falou, ué, tem que ir lá para o Guarana, tem que fazer uma meta lá com o pastor Percy, que deve ter na convenção agora. Eu falei, mas então você quer fazer média com gente poderosa? Ele falou, Eu falei, faz média com Jesus então, que o dono da igreja é ele. É com ele que você tem que fazer tudo. Já que é para fazer média com o homem, eu vou fazer com o homem Jesus. Aquele que falou para João, eu abro porta onde não tem porta. Vamos fazer então com ele, né? Com ele, que é perto dele que nós temos que estar. É ele que resolve, é ele que manda. O que impressionou Jesus foi o coração daquela mulher, não foi aquelas coisas que ela fez. Os homens ficaram impressionados com as coisas materiais que ela apresentou, mas Jesus ficou impressionado com o coração daquela mulher. Nós precisamos impressionar Jesus com o nosso coração, um coração quebrantado, um coração voltado a Ele, um coração desejoso de fazer as coisas por Ele e para Ele. Jesus repreende aquele homem duramente, fariseu, conhecedor da lei, religioso, mas não conseguiu impressionar Jesus. Pegou Jesus e levou para a casa dele, colocou na mesa dele e não conseguiu impressionar Jesus.
estava lá na casa dele, ele olhava para uma mulher. Mas essa mulher é crente, hein? Essa mulher me ama, essa mulher é grata, porque eu perdoei os pecados dela. Era isso que impressionava Jesus. Será que nós estamos conseguindo impressionar Jesus? Será que os nossos relacionamentos com as pessoas estão conseguindo impressionar Jesus? Então, o perfume derramado, o vaso quebrado, moveu o coração do homem. Mas o quebrantamento de uma mulher moveu o coração de Jesus. Moveu o coração de Jesus. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Fazer que nem aquela mulher. Não importa se nós nos expor ao ridículo. Tem coisa que é ridícula se nós trouxermos no nosso contexto hoje, né? Mas se você voltar 30 anos atrás, não é. O vaso quebrado fala a respeito da disponibilidade do homem, porque o vaso de alabastro, depois de quebrado, não podia ser usado mais. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo que depois de ser usado para Jesus, aquele vaso não ia ser usado por mais nada. A mesma coisa deve ser nós, irmãos. Depois de ser usado por Jesus, depois de carregar perfume para Jesus, nós não podemos ser usados para outra coisa. Nós não podemos ser usados para outra coisa. Depois de exalar perfume, tem que quebrar o vaso. Tem muito vaso precisando ser quebrado. Nós não precisamos ser quebrados pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não deixamos. Muitas vezes nós achamos que a mensagem do irmãozinho lá não foi para você, mas Jesus estava falando com você. E você tem a capacidade de tentar mentir para você mesmo. Tentando mentir para você mesmo. Deixa Jesus quebrar o vaso. Porque na visão de Jeremias, ele quebrou o vaso e depois ele fez solto, do jeito que ele quis. Se ele está querendo quebrar-nos, é porque tem alguma coisa em nós que não está deixando ele contente. Então vamos deixar ele quebrar e fazer de novo do jeito dele. Eu peço que a igreja coloque-se em pé. Nosso horário já se foi. Nós vamos orar nessa oportunidade. O evangelista irmão Marcos nos pede para orar. Quero já de antemão agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada. Viemos para ouvir, né? Viemos para ouvir e acabamos tendo que cooperar aqui com os irmãos. Mas eu creio que o Senhor é aquele que sabe todas as coisas e algo de bom Ele falou com alguém aqui nesta noite com essa simples mensagem. Soberano e amantíssimo Deus, Pai querido, rendemos graça a Ti por tudo, pedimos Tua bênção, Tua graça sobre a nossa vida. Queremos Te pedir que o Senhor continue nos
sustentando. Nos ajuda a sermos gratos a Ti por tudo. Nos ajuda a nos quebrantarmos na Tua presença em todo o tempo e estarmos em pé, Senhor amado, diante de Ti para sermos usados, para sermos cheios, ó Pai amado, de perfume, de ungüento. Ah, Deus de glória, nós sabemos que Tu quer, ó Pai amado, um quebrantamento maior da Tua igreja. Então, Senhor, venha nos quebrantar para que possamos ser usados em Tuas mãos, ó Pai. Deus, nesse momento agora oramos em favor da Tua serva, irmã Roseli, que passou por um procedimento médico. Que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos e dando à Tua serva total e completa recuperação para a honra e glória do Teu nome. Deus querido, assim oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos. E quem está feliz diz amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.